quem começava uma obra, o outro não terminava. Sim. Bom, a gente via no nome dos dois Ginásios. Um pintava de azul, outro pintava de nós amarelo. Nós aqui não queremos... Um é vassoura, o outro é Pá, o outro era para pá. todos. Um é vassoura, Mongaguá para todos nós. um é vassoura, outro era pá, né? Mongaguá para todos nós. O prefeito Jacó ganhava a eleição, Mudava o tudo. Jacozão, perfeito. E a gente praticava esporte. O e a gente Arthurzão. via isso, né? Quando o professor ganhava a eleição, o Jacozão caía o telhado E o Arthurzão... e o Arthurzão ficava top. Pura realidade. Aí quando se começou ali no CDHU, dizia-se que aquilo lá seria o Paulão, É. né? É verdade, é verdade. Lembra? Então assim, se continuasse essa pegada, hoje a gente teria o Cabeção, o Rodrigão, Pouquinho tempo, mas teria alguma coisa nesse sentido. Se Pelo menos tivesse um tijolo, oportunidade, você pode ter certeza. pelo menos dois tijolos, pelo menos dois A tijolos. pedra fundamental. Pedra fundamental. Sim. Sim. Ela vem... Foram gerações, né, Wagner? Nós estamos dizendo aí, ó, 80, 90, começo de 2000. Pode colocar 25 anos, são É gerações. uma época que você não podia cumprimentar Quem era do outro lado. quem era do outro lado. Você não podia dar bom dia, você não podia pegar na mão. Exatamente. Minha mãe foi mandada embora uma vez porque cumprimentou e pegou carona com um lado A, saindo de um plantão de 72 horas cansado, passou alguém que trabalhou com ela, vamos lá, blá, blá, blá. Alguém viu, não deu 15 dias, departamento pessoal, rua, isso é surreal, né? Surreal, que eu digo, para a cidade, para o estado de São Paulo, Sim. né? Se é lá ou em alguns rincões que a gente Sim. sabe, não vou dizer aqui, porque senão daqui a pouco vão chamar a gente de Xenófobo. xenófobo. Né? Mas se há algumas regiões que a gente sabe como é que funciona, mas esse extremado, coronelismo aqui no estado de São Paulo existia em Mongaguá, né? existia, era muito forte. Então, eu acho que, a gente começou essa estrada lá atrás, justamente porque assim, precisamos mudar isso, né? Porque a cidade, no final das contas, a cidade perdia com isso, né? Muito. Porque essa... Ô Beto, eu quero ver Essa alternância. uma coisa bem assim, clara, que parece que quem começava uma obra, o outro não terminava. Sim. Bom, a gente via no nome dos dois Ginásios. Um pintava de azul, outro pintava de nós amarelo. Aqui, nós aqui não queremos... Um é vassoura, o outro é Pá, o outro era para pá. todos. Um é vassoura, Mongaguá para todos nós. um é vassoura, outro era pá, né? Mongaguá para todos nós. O prefeito Jacó ganhava a eleição, Mudava o tudo. Jacozão, perfeito. E a gente praticava esporte, O e a gente Arthurzão. via isso, né? Quando o professor ganhava a eleição, o Jacozão caía o telhado E o Arthurzão... e o Arthurzão ficava top. Pura realidade. Aí quando se começou ali no CDHU, dizia-se que aquilo lá seria o Paulão, né? É verdade, é verdade. Lembra? Então assim, se continuasse essa pegada, hoje a gente teria o Cabeção, o Rodrigão, Pouquinho tempo, mas teria alguma coisa nesse sentido. Se Pelo menos tivesse um tijolo, oportunidade, você pelo pode ter menos, certeza. pelo menos dois tijolos, pelo menos dois A tijolos. pedra fundamental. Pedra fundamental. Então, e a cidade perdia muito com isso. Era uma política voltada muito mais ao indivíduo do que à população, né? Muito. Isso que nós estamos falando aqui, não estamos depreciando o papel dos prefeitos que passaram. Todos, absolutamente Foram importantes, todos foram importantes. Desde o primeiro, que foi o José Cesário, né, até agora o Márcio, todos foram importantes. A gente gostando ou não, a gente tendo afinidade ou não. Só que aquele negócio também, pastor, eu acho que cada personalidade tem o seu tempo, né? Sim. Se a gente mantivesse essa coisa até hoje, a cidade estaria, A gente pelo não amor pode de Deus. pegar a história do professor, que foi preso, teve toda aquela situação em 2018, pegar tudo, colocar num pacote e dizer assim, nunca fez nada Não, pela teve cidade. coisas boas, Primeiro e segundo mandato dele, Primeiro acima de tudo, primeiro a cidade 93 ganhou a 96. o título que a gente Princesinha das que a Praias. gente fala até hoje e se orgulha, Princesinha das Praias. Saiu E na está revista, voltando a ser, saiu na revista e tudo mais. Então, não é demérito, nós estamos falando aqui de algo que existia e que daqui a pouco, mais para frente, nós vamos falar sobre isso, né? Que estamos passando por um momento de transição para se livrar de vez Dessa questão, né? dessa questão, período, né? sim. Desse período. Nesse tempo aí, né, Wagner, de 93 a 96, eu me recordo, eu tinha 8 anos, as pessoas vendiam apartamento no Guarujá para comprar casa em Mongaguá. Isso mesmo. Tamanha era a pujança daquele Sim. momento A gente falou nosso ali. esses dias
aqui, né? Que não tinha Sérgio Reis. Sim, casas. Não lembro não lembro qual delas, né? Não sei se era a Sheila ou a outra que foi o nome do El Chan, tinha casa aqui na cidade. Então, o Gugu frequentava. Não, eram grupos de pagode, né? Na década de 90 tinha tudo mais Diversos, um pouco. né? Então, assim, era um período muito fantástico. Aí você... Eu lembro que em 98, 99, acho que 2000, acho que houve o despertamento da igreja, pelo menos mais conjuntamente para a questão política, né? Porque geralmente a igreja até então ela era usada muito como massa de manobra, né? O cara olhava, chegava na eleição e falava assim, pô... Aí quando a Peniel, né, usando o nome claro, a Peniel começou a crescer, que começou a haver uma unidade em nome de... Porque quando lançava 300 pastores, né? Era 300 pastores se lançando, a gente não conseguia fazer nenhuma ajuda, só todo mundo era usado como escada. Aí quando a Peniel começou a formar mais uma unidade, que começou a se pensar com mais inteligência nessa questão da política, né? Ou não? São dois momentos dentro da igreja, Beto. Eu falo do tempo que eu estou na igreja, né? 94, 95, quando eu entrei ali 9, 10 anos, primeiro política era do diabo. Primeiro, eu sou do tempo que votar dentro da igreja era algo no sentido que você não poderia nem votar. Então, era falar dentro da liderança acima de tudo, né? Passar uma visão, isso era como se fosse abriu a fornalha do inferno, nesse sentido mesmo. A gente não tinha diálogo sobre política, né? E aí entrava muito na massa de manobra. Sim. Já no outro momento, pós-rompimento com essa cegueira espiritual, nós, até dentro da Bíblia mesmo, nós vemos nomes José, Daniel, enfim, né? Homens que foram levantados para isso. Aí vem aí a gente, desculpe o termo nesse sentido, mas a gente tem que falar. Aí, no segundo momento, como igreja, aí vem os meninos. O que a política, ela não é feita, não pode, não tem como ser tramitado por meninos. Não tem. Não dá. Ou você cresce, ou você tem uma estratégia. Ou você tem uma cabeça de querer transformar mesmo e de saber lidar com um jogo político, que é um jogo político, aí entre os meninos. Os meninos no sentido assim, Beto, para que sair tantos? Ou qual é o significado de sair tantos? Aí a gente começa a puxar e ver nesse sentido. Aí entra no que você acabou de dizer. Por isso nós éramos muito massa de manobra. Qualquer espiga de milho nos levava para qualquer lugar. Então acho que isso também agora já está mudando. Acho que agora, principalmente com o Bolsonaro aí 18 e agora gente, né? 22, a igreja ela se posicionou. E de fato, Beto, a partir do momento que tiver posição, nós somos força. Igreja, né? Não estou falando nem da direita, mas estou falando assim, tem força. Sim. Nós somos e a base atuantes, do Bolsonaro é a igreja, né? Verdade. Nós somos atuantes, infelizmente tem decaído, mas nós somos atuantes de 35% a 40% do país. Isso é muita coisa, muita coisa. Se juntarmos com os nossos irmãos católicos, nós somos no 80%, quase 90%. Aí dá a explicação no país. De tantas pessoas quererem nos calar nesse último pleito, né? A gente abria a boca para falar, parece que a gente estava cometendo um grande crime. Né? A gente pode, pastor e crente podia falar de qualquer coisa, mas não pode falar de política. E sabe o que é bem interessante? Historicamente falando, um dos grupos que mais se opôs a Hitler na Alemanha nazista foi a igreja. No entanto, que ele aniquilou muitos padres, muitos pastores foram assassinados, porque a igreja, na época, lá no início... porque a gente fala sobre a questão de Hitler, né? O cara não assumiu o poder em 36, em 37 já saiu pra guerra. Não, o partido nazista, né? Nacional Socialista, por isso que é nazi, né? Vem de Nacional Socialista. Como o nome era muito grande, eles abreviaram para nazi, mas é Nacional Socialista, o partido hitleriano. A igreja se posicionou totalmente contra. E os padres e pastores falavam no púlpito, dizendo assim, esse não é um movimento de liberdade. O que eles fizeram? Eles começaram primeiro a calar essas pessoas da igreja. Eles primeiro dizendo que não, mas aí o que a igreja tem a ver com política? Igreja na política, isso é bobagem, isso dá errado, isso o quê? E aí calaram a igreja, calaram os líderes que não fugiram da Alemanha foram assassinados. Os líderes religiosos. Aí você começa... Uma das maiores
vou dizer pragas, que nos colocaram, pestes que nos colocaram, dizendo que o grupo nazista, né, o partido. De Hitler, ele nasceu na direita, né? Ele era um partido de direita. E, de fato, os pensadores eram de direita, os pensadores. Mas o que era a história da Alemanha ali pós Primeira Guerra até chegar na Segunda Guerra? Era um país extremamente pobrérrimo. E que viu ferido, né, na sua honra, né? E viu num larápio, vamos dizer assim, sindicalista e semelhante, mas dentro do exército, uma oportunidade de conquistar, dizendo assim, nós somos ricos, nós temos... E, de fato, a Alemanha é um país rico, né? Só que eles estavam sobre o efeito da Primeira Guerra Mundial. E quem era rico dentro do país? Os crentes, judeus. Eu trouxe esse assunto porque senão vão dizer assim, né? As pessoas falam, mas o que tem a ver? Porque igreja não tem que misturar na política, assim, né? É perigoso isso, porque o país ele tem que ser rico. Sim. As pessoas do país, tem que ser próspero. As pessoas do país eles têm que ser prósperos. Eu tenho que ter autonomia de ter o poder de compra nas minhas mãos. Não pode ser do Estado. É importante. O Estado ele não tem que cuidar dos nossos filhos, na minha opinião, tá? E não pode cuidar dos nossos filhos, não pode educar os nossos filhos. Estou falando de educação básica. Educação básica não é do que às vezes o que se apregou, ou quem tem que educar é o pai, a mãe, a família, o anseio familiar. Nós temos que ter, no sentido de... Quer ver uma coisa que está passando agora diante dos nossos olhos? Por exemplo, a americana aí está quase abrindo... Né, falência, né? Não abriu ainda porque pediu 60 dias para um novo projeto aí de renegociação de dívida. Lula vai socorrê-los. Lula vai socorrê-los. Não sei. Mas assim, Wagner, cara... Imagina uma americana se quebrar, cara. Imagina isso. Quantos empregos diretos e indiretos vão desaparecer? Plataformas de... Desaparecer do dia para noite. Então, assim, o país tem que ser próspero. Sim. A gente está vendo aqui do nosso lado aqui a Argentina, nós estamos vendo aqui do lado cultural, já infelizmente, a Venezuela, alguns outros países pobres, que levam só o quê? A depender, desculpa o termo aqui, né? Enfim, de uma única teta, que é o Estado. E é que terrível não pode isso. ser isso. É terrível. Não pode. Isso, Voltando aqui para o nosso município, muito foi dito isso, Beto. Nós estávamos falando aqui antes, né? Qual era a cultura do nosso município? Um tanto de gente, são 2.200 funcionários na prefeitura. 2.200 funcionários. Hoje não dá uma gama, mas isso, se olhássemos ali para trás, daria quase 30% da população dependente, direto e indiretamente da prefeitura. Então, assim, as pessoas ficavam com medo. O Estado, né? Ficava ali no sentido na mão, né, do gestor principal da época. Aí entra a concepção. Cara, a cidade precisa crescer. O Estado precisa crescer. O nosso Estado é rico. O nosso Estado é a locomotiva do país. Automaticamente a nossa cidade tem que crescer também. Eu volto a dizer, é um momento de transição. Eu sei que estou indo lá para o final de novo, mas eu já volto. É um momento de transição, é um momento que nós estamos rompendo uma esfera deixada aí, né, com as suas virtudes e com os seus defeitos, e nós estamos rompendo com isso. Acho que uma nova geração política de pensamento ela tem surgido, e que possamos aí levar, né, ou deixar o bastão para os nossos filhos de uma maneira melhor. A minha única preocupação é porque, assim, geralmente